Amém? Mateus 6, 19. Diz o texto assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Agora tente para o versículo de número 21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Glória a Deus. Vamos nos basear nesse texto e falar um pouquinho sobre riqueza, sobre tesouro. Amados, os irmãos sabem que Salomão, ele foi o homem mais sábio que já existiu na face dessa terra. E o mais interessante, que Salomão, em consequência disso, era o homem mais rico, mais poderoso da época em que muitos reis, muita gente, muitas autoridades de outros povos vinha até onde Salomão estava para ver com seus próprios olhos tamanha riqueza, tamanho poderio que alcançou Salomão. Mas a coisa mais importante é que Salomão não pediu riqueza para Deus. Salomão pediu sabedoria. Pediu sabedoria para Deus. E um dos grandes problemas, e Salomão enriqueceu por conta de ser sábio, de ter sabedoria de Deus. E hoje, o grande problema que nós enfrentamos, o grande problema que nós vemos que está acontecendo, é que as pessoas não têm sabedoria para lidar com o seu dinheiro. Não têm sabedoria para administrar o dinheiro que ganha. Não é que ganha pouco, é que não aprendeu a administrar aquilo que ganhou. Eu queria muito ter na minha infância, na escola, ou talvez através de parentes, pais e tios, o ensino acerca das finanças. Que alguém me ensinasse sobre isso. Mas isso não foi possível. Eu não fui ensinado e hoje a gente sofre um pouco, mas tem aprendido muito também sofrendo, né? Porque daí essa é a metodologia. A gente aprende sofrendo. Sofre e aprende. E tem que ser inteligente para aprender com as quedas, com o sofrimento. Porque tem gente que parece que não aprende. Vive uma vida sofrida financeiramente, mas não aprende. Compra por impulso, faz negócio mal feito, não pede direção de Deus. Então a gente precisa aprender com os nossos erros. Então, o importante aqui não é ter mais dinheiro. Nós precisamos entender que para nós ter uma vida melhor, nós não precisamos ter mais dinheiro, arranjar alguma forma de ganhar mais, de aumentar o nosso salário, de ser promovido na empresa, não. O que a gente precisa primariamente, segundo a Escritura, é aprender a trabalhar com aquele que nós temos. Isso é muito importante, é trabalhar com o dinheiro que você tem. Porque uma pessoa que ganha R$ 1.500 e ela vive endividada, obviamente é porque ela gasta R$ 300, R$ 500 por mês a mais do que ela ganha. Então, se ela passar a ganhar R$ 5.000, dentro da lógica, ela vai gastar 6 ou 7 mil por mês. Então, nunca vai chegar, o salário não vai chegar. Não é o aumento que a gente precisa muitas vezes. Tem muita gente que precisa de aumento, precisa de sabedoria. Então, a verdade, irmãos, biblicamente, o que eu quero aqui mostrar para os irmãos, é que Deus não quer que nós venhamos nos preocupar com o dinheiro. E essa é a maior preocupação das pessoas hoje. Às vezes a gente pergunta para, olha irmão, a Bíblia diz buscar primeiro o reino dos céus. Não, mas eu busco primeiro o reino dos céus. Mas você conversa meia hora com a pessoa só fala de luta financeira, da dificuldade que está passando. Quer dizer, a preocupação dela está com a vida, com o dinheiro, com o futuro. E o que a Bíblia diz sobre isso? Que isso é ansiedade, que isso é se preocupar com aquilo que não te pertence, porque Deus, Ele provê. Amém, irmãos? E nisso aqui que eu falei, entra a mordomia cristã. O que é mordomia cristã?
é saber administrar aquilo que Deus tem dado para nós. Como você tem administrado, meu irmão? Como que você tem administrado aquilo que Deus tem colocado em suas mãos? Não somente o dinheiro. Deus, Ele tem muito a nos dizer na Bíblia Sagrada acerca do dinheiro. Você sabia que, escute isso aqui, irmão. No Novo Testamento, estou falando do Novo Testamento, nós temos aqui alguns versículos que falam sobre dinheiro e finanças, mas olha a comparação, a preocupação de Deus. Você lembra o versículo que eu li? Aonde está o teu coração? Aonde está o seu tesouro? Aonde o seu coração estiver voltado, ali está o seu tesouro. Veja como Deus sabia que nós teríamos muito interesse na questão, que nós teríamos muitas preocupações acerca da manhã com o dinheiro. Como a palavra de Deus é eterna, o Novo Testamento, ele contém 215 versículos relacionados à fé. Escute, 215. No Novo Testamento, 218 versículos que falam sobre a salvação no Novo Testamento. Mas na questão finanças e dinheiro, 2.084 vezes a Bíblia aborda o tema administração, contabilidade, dinheiro, finanças, porque ele sabia o que nós éramos propícios a nos preocupar mais do que o reino de Deus. E por que será que Jesus falou tanto em dinheiro? Por que será que Jesus falou tanto em finanças? Por que será que Jesus falou tanto sobre money, sobre cash? Por que será? Será que Jesus era avarento? Será que Jesus estava preocupado em obter dinheiro? Não, meus irmãos. Jesus não era avarento. Jesus não veio para a terra para arrecadar dinheiro definitivamente. Claro que não. Jesus não precisa do nosso dinheiro. Ele não veio buscar o dinheiro das pessoas. O que ele veio buscar? Ele veio buscar os nossos corações. Ele veio buscar os corações da humanidade. E onde está o problema? O coração das pessoas não estar no reino de Deus, estar no dinheiro. Esse é o problema. Então Mateus 6:21 diz: onde estiver seu tesouro, ali também estará o seu coração. Jesus simplesmente descobriu que muitas pessoas consideravam o dinheiro o seu tesouro. Quantas pessoas, irmãos, e não estou falando só de gente rica, gente pobre também, que vive ansiosa e preocupada com dinheiro, vive preocupada com conta para pagar, vive preocupada com as suas finanças. Deus não quer isso para nós. A maneira de nos relacionarmos com o dinheiro demonstra a condição do nosso coração. Você sabia disso? A maneira de nós trabalharmos com o dinheiro, prova disso é a questão do dízimo, se tratando da igreja. Isso demonstra muito a condição do nosso coração. Isso é um problema realmente sério. Irmãos, os irmãos sabiam, eu pesquiso da área de relacionamento e casamento também, os irmãos sabem que a gente dá algumas palestras fora, mas os irmãos sabiam que 50% das causas de divórcio é por causa de finanças? É por causa de dificuldade financeira? Relacionamentos têm sido quebrados por causa da má administração financeira. Os desacordos, os desajustes das finanças, a má administração. Isso tem levado muitos casamentos a minguarem por conta disso. E a gente sempre faz uso, até quando assume o púlpito, os obreiros, eu fiz isso muitas vezes. E a gente fala do princípio da semeadura. E a gente entende que isso é o mais importante. O importante é semear e você vai colher. Semeie a semente correta, semeie em terra fértil, semeie no reino de Deus, oferte, dizime, ajude o seu próximo que está com problema financeiro. Faça isso, a semeadura, irmãos. Mas essa é uma das últimas coisas que você deverá fazer para ser abençoado nesse quesito que tange a riqueza, que tange a finanças. Não adianta a gente semear, ou dizimar, ou ofertar para a igreja, e fazer as outras coisas tudo errado. Quantas pessoas já que vieram para mim e disseram: pastor, o senhor me perdoe,
mas eu não vou dizimar mais. Eu não dizimo. Por que você não dizima? Não. Olha, eu já tentei algumas vezes, mas eu começo a dizimar e as coisas pioram. Parece que fica pior ainda. Não é porque você vai dizimar que Deus vai fazer o milagre no meio das lambanças da vida financeira. Compra mais do que precisa, gasta mais do que ganha. A matemática, ela é muito exata, não é, Isaldo? A matemática é exata. Então, não é porque eu sou dizimista que Deus tem a obrigação de fazer o milagre financeiro, não. O dízimo, para começar, é um ato de gratidão. É um ato de fé, de amor para a obra de Deus. Não é negócio. Já está tudo errado. Como é que você vai barganhar? Eu estou dando o dízimo, mas o negócio não está, mas você deu o dízimo para ver, para ganhar dinheiro, então tá. Onde é o Deus dessa pessoa? Sabe qual é o Deus dessa pessoa? Escute agora. Mamon. Porque ela está tentando utilizar Deus para ter benefício financeiro. Olha, eu vou dizimar, mas eu quero ver se esse negócio funciona. É um ato de gratidão, um ato de louvor, não se barganha. Isso significa que essa pessoa que tal ato pratica, o seu coração está nas riquezas, está em mamon, que a Bíblia fala. A Bíblia, ela fala sobre mamon, e sabia que mamon não é sinônimo de dinheiro? Não é sinônimo de dinheiro, porque se fosse sinônimo de dinheiro, nós não poderíamos pegar dinheiro na mão, porque somos crentes. Não é sinônimo de dinheiro, mas sim um espírito, um tipo de demônio, que eu já vou explicar um pouquinho melhor isso aqui. Então, o que nós precisamos? Renunciar esse espírito de mamon, renunciar essa barganha com Deus, de querer barganhar. Então não negocie nunca, no que tange a dinheiro, não negocie as coisas com Deus. Nós precisamos ser leal de coração somente a Deus e não ao dinheiro. Por quê? Mateus capítulo 6, versículo 24, você vai ler depois ali, você que está com a Bíblia aberta, você vai ler ali, você pode acompanhar comigo agora, Mateus 6, 24, que diz assim, ó, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar a outro, e se dedicará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. Olha só. Então mamon é contrário a Deus, é o sentido oposto. Então o que será que Jesus se referia quando ele falou da palavra mamon? O que quer que seja mamon, Jesus coloca em posição completamente oposta a Deus, completamente contrária, contra Deus. Ambos não podem ser servidos ao mesmo tempo. Essa possibilidade é excluída. Agora, se mamon, irmãos, como eu disse anteriormente, fosse sinônimo de dinheiro, então a conclusão óbvia é que nós não deveríamos receber um salário. Ter dinheiro. Não deveríamos ter nada a ver com dinheiro. Então eu não acredito que a referência de Jesus, que Jesus está se referindo a mamon, o sinônimo disso seja dinheiro. Jesus usou esta palavra do aramaico antigo, mamon, para denotar uma entidade que existe no domínio celestial. Ou seja, isso é um demônio, ao qual as pessoas têm adorado. Você vê como é sério? Agora responda para mim, idólatra entra no reino de Deus? Isso é idolatria. Isso é iniquidade. Os irmãos sabem o que é iniquidade? Iniquidade é pior do que pecado. Porque iniquidade é você saber as coisas, é você conhecer a palavra, é você saber como deve fazer e fazer errado. E fazer o contrário que a palavra nos orienta. Então é um tipo de demônio, é um tipo de entidade que é adorado. Na religião hindu, por exemplo, o nome desse Deus é Devali. A religião hindu tem o Deus das riquezas, do dinheiro. Então, mamon coloca-se na categoria de poder nesse domínio que influencia o coração da humanidade. Ele trabalha, ele manipula o coração da humanidade. Faz com que muitas pessoas amem
O dinheiro. E por que se ama o dinheiro? Por que será que muitas pessoas querem ter dinheiro, Diácono Gerson? Porque o dinheiro traz poder. O dinheiro traz poder. Eles querem o poder que o dinheiro traz. E é por isso que Mamon é adorado por muitas pessoas. Influencia, controla a vida das pessoas. Pessoas que amam e confiam no dinheiro hoje. E no tempo de Jesus na terra não era diferente, irmão. Isso não é coisa de agora. E qual a intenção desse espírito? Qual a intenção de Mamon? O propósito principal de Mamon, dessa entidade, é obter adoração, é obter amor, é obter lealdade e a servidão das pessoas. Servir ao dinheiro. Então nós precisamos ver se de alguma forma nós não estamos nos preocupando mais. É claro, irmão, que nós precisamos trabalhar, precisamos ter dinheiro, precisamos investir, precisamos ter sabedoria para lidar com o dinheiro, mas isso não pode tomar a maior parte das nossas preocupações, a maior parte dos nossos pensamentos. Sabe, a riqueza, esse espírito de Mamon tem levado muitas pessoas a colocar um valor desproporcional no dinheiro, um valor muito maior do que ele realmente tem, que o dinheiro por si não vale nada, mas o poder que ele tem, o poder que ele dá às pessoas querem. E por essa forma elas são tentadas a amá-lo. E aí, depois do amor ao dinheiro, vem muitas outras fraquezas em seguida. 1 Timóteo, você, se quiser abrir, pode abrir, se trata de um estudo bíblico, então é importante que você acompanhe, mas se não, você pode me ouvir. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, diz assim, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Gente do céu. A Bíblia ela é muito taxativa quanto ao amor ao dinheiro, à adoração a Baal. Uma outra mentira que essa entidade faz com que muitas pessoas acreditem é que a fonte da sua provisão é o seu trabalho. A fonte do seu sustento é o seu emprego, ou é o seu cônjuge, ou são os seus investimentos, ou qualquer outro canal pelo qual o dinheiro vem. Você sabia que a sua provisão não vem através disto? Não é daí que vem a sua provisão. Não é através do dinheiro que você ganha. Não é através do emprego que você tem. É claro que nós precisamos trabalhar, precisamos honrar, ser responsáveis, glorificar a Deus nas nossas atividades. Mas o poder está em Deus e não no dinheiro. A provisão sobre a nossa vida está, em primeira instância, em Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas eu confio em Deus. Glória a Deus. Ele é a fonte da nossa provisão. Ou seja, o dinheiro não foi feito para ser o seu Senhor, para ser o meu Senhor. Precisamos cuidar para não servir ao dinheiro. O dinheiro é para ser nosso servo. O dinheiro é para nos servir, para servir de bênção, para cuidar do nosso irmão, cuidar da nossa família, pagar as nossas... É para isso que serve o dinheiro. Não para ser adorado. Então, se Deus é a minha fonte, então o dinheiro se torna meu servo. Se Deus é minha fonte, o dinheiro é meu servo. Então eu sirvo o reino. Agora, se o dinheiro é minha fonte, então Deus é meu servo. É óbvio que essa combinação não combina. Mamon é um parceiro de iniquidade, pastor Adão. Veja o que diz Atos capítulo 8, verso 17. Atos
capítulo 8, verso 17. Olha o que diz ali. Como Mamon é um parceiro de iniquidade. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Pedro pegou firme com Simão. Pedro confronta o espírito de Mamon que estava na vida de Simão. Quem era Simão? Era um irmão. Ele já tinha aceitado Jesus. Eles já tinham colocado a mão na cabeça dele. Ele já tinha confessado a Jesus. Simão era um crente. Porém, Mamon ainda influenciava o seu coração. Mamon ainda dominava o seu coração. Existia um conflito ainda na vida de Simão. Mamon tinha o controle, tinha autoridade ainda. Eu creio que Simão, ele deve ter comprado, eu imagino que ele deve ter comprado algumas técnicas de mágica, né? Então isso, porque ele era mágico, ele deve ter comprado algumas técnicas de mágica, e quando ele viu o poder que estava na vida daqueles discípulos, automaticamente ele pensou: eu quero isso também, esse poder aí é bom. Quanto que custa isso? Olha só, está falando para Simão da iniquidade. Arrependa-se da tua iniquidade. E ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Pedro está dizendo: olha, você precisa arrepender-se, rapaz. Você está em iniquidade, era um irmão. Então, para você entender a diferença de pecado e iniquidade. Então, a iniquidade, ela pode ser considerada um pecado. Se falar em pecado, está falando de iniquidade, não tem problema. Só que a iniquidade, como eu disse, ela é mais agravante do que isso. Segundo a Bíblia, o iníquo é o indivíduo que já está acostumado a pecar. Ou seja, fala muito do nosso caráter. Mateus, capítulo 7, versículo 23, diz assim: então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? Praticais o quê? A iniquidade. Então, a adoração a Mamon, que é isso que eu falei, tudo que eu falei até agora, é iniquidade. E o Senhor não compactua com a iniquidade. Uma pessoa que pratica a iniquidade, de certa forma ela está resistindo à autoridade de Deus sobre a vida dela, resistindo à cura de Deus sobre a vida dela, por medo de perder o seu ministério, por medo de se expor, porque a cura acontece através da confissão, através do tratamento, através do acompanhamento. Você quer um exemplo mais explícito do que é iniquidade? Balaão. Os irmãos lembram da história de Balaão? Em Números, capítulo 22, nós podemos ver ali que Balaão, eu não vou ler o texto, os irmãos conhecem o texto, mas Balaão tinha muito amor ao dinheiro. Porque ele estava querendo profetizar, amaldiçoando Israel, porque foi-lhe oferecido uma grande quantia em dinheiro.
Eu já preguei sobre isso aqui também. Mas quantas vezes Balaão tentou, chegou até a mula falar com ele, né? Que situação o profeta estava. Você pare para pensar na seriedade, nós estamos falando de um profeta, mas que possui iniquidade no seu coração. Que tipo de iniquidade? É o mamon que estamos falando, porque por dinheiro ele iria amaldiçoar Israel, aquilo que Deus abençoou. Então tem gente que por muito menos deixa de ser um crente, por muito menos. Mas o Senhor, Ele não tem nos deixado sem resposta quanto a isso, meus irmãos. Porque o texto de Isaías, capítulo 53, versículo 5, diz assim, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, há remédio, há conserto. É um tipo de situação que a gente está falando aqui muito, muito séria. Eu já vou partir para o encerramento, mas ainda falando nessa preocupação e ansiedade sobre o dinheiro, muitas pessoas elas carregam consigo um medo exagerado em relação a isso, como eu já disse. As pessoas ricas, elas têm medo de perder dinheiro, né? Você sabia que os psicólogos já estão, na verdade, entendendo que a riqueza tem trazido sérios problemas psicológicos para as pessoas que são ricas? Porque elas sofrem de ansiedade, sofrem de depressão. Quantas pessoas nós já ouvimos falar que tiraram a sua vida, talvez por algum problema isolado, mas a maioria por problemas psicossomáticos, problemas psicológicos. Acabam com a sua vida. Então os ricos têm medo de perder, os pobres têm medo de não ter o suficiente, se preocupando com o dia de amanhã. Então a gente precisa ser liberto da ansiedade sobre o dinheiro, para que Deus possa fazer o milagre. Encerrando, eu gostaria de dizer, hoje, é que você nunca esqueça que o que você tem recebido, meu irmão, é um presente de Deus. Tudo aquilo que você tem é um presente de Deus. O meu carro é um presente de Deus. O meu salário é um presente de Deus. A minha casa é um presente de Deus. A escola que o filho estuda, que eu estudo, é um presente de Deus. Eu sou meramente mordomo de Deus. Eu tenho administrado aquilo que Ele tem confiado a mim. O problema é que a gente passa a vida olhando para onde gostaria de estar, aquilo que poderia ter, e não consegue se alegrar com aquilo que Deus tem dado. Não consegue, na hora da mesa, fazer uma oração sincera, de coração, agradecendo a Deus pelo alimento que Ele tem colocado dentro da sua casa. Quanta gente fica lamentando por aquilo que não tem, ao invés de agradecer a Deus por aquilo que Ele tem dado. Sabe o que a gente vive? Uma vida de insatisfação. Essa é uma geração insatisfeita. Nunca se teve tantos aparatos tecnológicos, nunca se teve tantas condições, né? Hoje todo mundo, você não vê mais carro velho por aí. É dificilmente, quando você vê, de um colecionador com placa preta. As pessoas que se denominam pobres, você vai na casa dela, é um conforto, um luxo, é pobre. Em suma, né? Claro que há gente ainda que vive em miséria aqui no Brasil. Mas isso foi reduzido de uma forma muito grande. Mas vai ver quantas pessoas estão reclamando. Vai ver quantas pessoas estão chorando por causa de dinheiro. Lamentando, se queixando. Não honra a Deus. A atitude que entristece a Deus não é suficiente. Não está contente. Minhas possessões, elas foram concedidas por Deus.
e eu preciso cuidar delas. Quando eu reconheço que tudo isso é um presente de Deus, então eu tenho uma boa administração disso tudo.